Depoimento pessoal como prova no processo civil brasileiro. Como que funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o depoimento pessoal como meio de prova. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o depoimento pessoal como meio de prova no processo civil brasileiro. E a gente vai ter como referência legislativa principal os artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil. Lembrando o que eu digo sempre, aqui eu sou redundante, repetitivo mesmo, o jeito bom de estudar processo é com o Código de Processo Civil aberto. Se você usa aí vademecums e tudo mais, tendo aquela curiosidade de verificar também os dispositivos legais relacionados que são referidos ali embaixo de cada um dos incisos e tudo mais. Isso é bastante importante para ter uma visão mais completa, tá bom? Então, artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil. Eu vou falar sobre, a ideia é ter uma aula aqui sobre o depoimento pessoal como meio de prova no processo civil, mas eu vou te fazer um alerta inicial, que dá tanto a perspectiva teórica quanto prática, me parece que é bastante importante, e que bastante gente tem dificuldade de entender, que é o seguinte: o depoimento pessoal, ele é meio de prova de uma parte contra a outra, contra o próprio depoente. É bem verdade que se a gente volta lá para a teoria geral das provas e tudo mais, a prova será apreciada independentemente de quem a produziu, o juiz usará para formar o seu convencimento, então aquela ideia de aquisição das provas e tudo mais. Mas vou reforçar aqui, a ideia não é que o depoente vai lá conversar com o juiz como uma oportunidade que ele tem para convencer o juiz de que o que ele falou no processo por meio do seu advogado é verdade. A ideia é de que uma parte leva a outra a depor para procurar alcançar confissões ou então demonstrar incoerências, inconsistências na versão dessa parte que estará depondo. Tá certo? A ideia é essa. Agora, é bem verdade também que o juiz é um ser humano, você nunca sabe o que é que vai de fato formar o convencimento dele. Eu não vou te dizer que se você levar em conta aí a psicologia jurídica e tudo mais, que é impossível que o depoimento pessoal seja lá um elemento determinante para a formação de convicção do juiz em benefício do próprio depoente. E eu faço esse alerta de início para a gente entender um pouco de quem pode ser iniciativa e tudo mais, mas também para você pensar, se você já advoga ou pretende advogar no futuro, que o requerimento, a análise de requerimento, de depoimento pessoal e tudo mais, vai depender caso a caso de uma análise estratégica a ser feita pelo advogado em conjunto com o cliente. Tá bem? Bom, vamos lá então. Quem que pode ter a iniciativa do depoimento pessoal e quais as consequências? E já vou te falar que tem um elemento de controvérsia aqui sobre isso, tá? A iniciativa, diz o Código de Processo Civil, pode ser de ofício por parte do juiz. Então veja, segundo o Código de Processo Civil, o juiz de ofício, independentemente do requerimento de quem quer que seja, se ele entender que o depoimento de uma ou de ambas as partes é importante
para esclarecimento das circunstâncias de fato, de maneira a viabilizar o adequado julgamento da demanda. Né? Ele pode, de ofício, fazer essa determinação. Veja, antes de prosseguir, e vai ter mais controvérsia para frente, tá? Mas já aqui, uma doutrina de caráter garantista, e a qual eu me filio, inclusive, vai dizer que isso aqui tem laivos de inconstitucionalidade, porque não tem como o juiz atuar tão ativamente na produção de prova sem perder, ainda que involuntariamente, a imparcialidade. Ele pode até não saber, mas ele está beneficiando alguém. Né? Professor, mas imagine que o caso, sei lá, trate de direitos indisponíveis. Bom, daí você tem que pensar na possibilidade de atuação do Ministério Público, inclusive com a prerrogativa de pleitear a produção de provas e tudo mais, né? Então, mas assim, de toda maneira, o que o Código de Processo Civil diz? O juiz pode determinar de ofício o depoimento pessoal, né? E dando um passo atrás aqui, só para que não haja dúvida se alguém tiver, qual a diferença entre depoimento pessoal e prova testemunhal? Bom, depoimento pessoal, ele está relacionado à oitiva das próprias partes do processo. A prova testemunhal é a oitiva de quem não é parte do processo, tá certo? E a gente, seguindo adiante aqui, então o juiz pode determinar de ofício. Aí, a peculiaridade, contudo, é de que, se o juiz determina de ofício o depoimento pessoal, não haveria uma pena de confissão ficta, caso o depoente não comparecesse para o depoimento. O juiz pode até aplicar outras sanções procedimentais, mas não a de confissão ficta. Nós já vamos tratar do que tá, e tudo mais. E vamos seguir adiante aqui para ver isso melhor já, como que é que funciona. Tá? Por que é importante a gente lembrar que em regra, pode o juiz determinar de ofício o depoimento pessoal, mas sem pena de confissão ficta? É porque a outra iniciativa é da parte contrária. A parte contrária pode pleitear o depoimento pessoal. E aí, ela fazendo o requerimento de que a outra parte seja intimada para prestar depoimento, a outra parte sendo intimada para prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento, é sob pena de confissão, sob pena de confissão ficta. Como assim, professor? É assim, olha, uma parte requereu que a outra fosse intimada para comparecer, foi de fato intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento para fins de prestar depoimento. Se não for, aquela matéria que poderia ser esclarecida ou provada por meio de depoimento é como se tivesse sido confessado. Se for e não responder, e não for das hipóteses que nós já vamos verificar daqui a pouquinho, em que não existe a obrigatoriedade de depor, a consequência é a confissão ficta. Se for responder, mas responder de maneira vaga, com evasivas, insistir nessa conduta, mesmo após advertido e tudo mais, a consequência é a confissão ficta. Como assim, professor? De novo, não é uma confissão em sentido estrito, porque a pessoa não está admitindo um fato contrário ao seu próprio interesse, mas é como se estivesse confessando. E aqui lembrando que a confissão também não é prova absoluta, né? Ela será conjugada aos demais elementos de prova que compõem os autos. Tá certo? Tudo isso para dizer então o seguinte: de quem pode ser a iniciativa do depoimento pessoal? Pode ser de ofício do juiz, mas aí a ideia é de que não se aplica a consequência de confissão ficta, ou então, pela parte contrária, sob pena de confissão. Né? Duas observações aqui. A primeira, a própria parte, ela não tem a prerrogativa de pedir, então, o seu próprio depoimento como prova. Isso por conta daquilo que a gente dizia lá no início. O depoimento pessoal é prova, tecnicamente falando, de uma parte contra a outra. Agora, vou te dizer aqui o seguinte, lembrando que você
pode ser que convença o juiz, né? Então, eu acredito que você, sabendo disso, você já pode concatenar e falar, bom, o juiz pode determinar de ofício. Eu não posso pedir a oitiva do meu próprio cliente, mas eu posso deixando claro para o juiz que eu sei que eu não posso, que não é prerrogativa minha e tudo mais, mas eu posso argumentar com ele no sentido de que ele pode de ofício e que pode ser um elemento muito importante para viabilizar uma solução adequada e tudo mais. Eu já vi acontecer e já vi ser determinante para a solução do caso. Então essa é uma possibilidade estratégica que você pode levar em conta. A segunda observação sobre a iniciativa aqui é uma bastante controversa também, que é a seguinte: se a gente tiver litisconsórcio, a própria parte não tem a possibilidade de pedir o próprio depoimento. Mas se a gente tiver litisconsórcio, um litisconsorte pode pedir o depoimento pessoal do outro litisconsorte? Há controvérsia sobre isso. Há uma tendência na jurisprudência de negar essa possibilidade. Mas isso me parece bastante inadequado. Porque se os litisconsortes tiverem interesses possivelmente colidentes entre si, me parece evidente que decorre da determinação constitucional de respeito à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes que um litisconsorte possa pleitear a prova em relação ao outro. Mas pode me dar um exemplo, professor? Imagine lá, uma ação relacionada a um contrato de aluguel em face do locatário e também do fiador. Figuram como litisconsortes passivos, mas eles podem ter uma série de interesses colidentes. E é bastante complicado presumir que em qualquer caso não possa um pleitear o depoimento pessoal do outro, né? É claro que mas pode usar isso para fazer 3 cantos e tudo mais. Bom, isso tem uma decisão saneadora e o juiz, na audiência de instrução e julgamento, tem a possibilidade de indeferir perguntas que não sejam relacionadas aos pontos controvertidos fixados, que não respeitem a questão de ônus da prova e tudo mais. Aí tem uma série de outras coisas, né? Tá certo? Bom, então, retomando aqui, em regra, daquilo que é mais simples, que mais cai em prova de OAB, concurso, por aí, iniciativa, pode ser de ofício, sem aplicação de pena de confissão ficta, ou então da parte contrária, com aplicação da pena de confissão ficta no caso de ausência, né, ser intimado para comparecer no caso de ausência, de negativa de resposta naqueles casos que não são exceções à obrigatoriedade de depor, ou então no caso de insistência na resposta com evasivas de respostas vagas. Tá certo? Bom, vamos falar aqui de mais, 2 temas aqui, um tanto quanto rapidamente. As exceções à obrigatoriedade de depor. A gente tem 4 aqui. Primeiro, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe sejam imputados. Ou entendi, professor? É assim, você está lá numa audiência de instrução e julgamento sobre um acidente de trânsito. E aí o advogado da parte pergunta se ocorreu ou não uma conduta. Só que essa conduta é tipificada lá no Código de Trânsito como crime de trânsito. É importante o advogado estar atento a isso para poder alertar o seu cliente. Excelência, questão de ordem, ele precisa ser advertido de que não é obrigado a responder essa pergunta e que a sua negativa não pode ser interpretada em seu prejuízo. Por quê? Há uma exceção à obrigatoriedade de depor. Ele não é obrigado a responder. Segundo, dever de sigilo por estado ou profissão. E aqui a gente tem, assim, de exemplos mais comuns. O médico, em geral, não é obrigado a depor, ele até não pode depor, tem o dever de não responder questões relacionadas ao sigilo paciente médico. A mesma coisa vale para o advogado.
né? A mesma coisa vale para o advogado. Eu vou até te confessar aqui que algumas vezes já fui arrolado como testemunha, né? Depois de um tanto de tempo para falar em processo lá sobre questão relacionada a cliente, todas as vezes eu compareci, porque você tem um dever de colaboração, mas de antemão já disse, olha, eu para tudo que me for perguntado, eu vou dizer que do que eu imagino que pode ser perguntado nesse caso, que eu vou dizer que eu não posso responder por conta do dever de sigilo profissional. E aí acabei sendo, todas as vezes, dispensado como testemunha, porque... e aqui estou falando lá de testemunha, tá? Mas aqui a gente está pensando em depoimento pessoal. É perguntada para a própria parte. A própria parte ela não pode responder por uma questão de sigilo profissional. Ela não é obrigada a depor. E o próprio Código de Processo Civil está reforçando isso para que não tenha dúvida. A gente tem algumas controvérsias, né? Por exemplo, sigilo de confissão. O padre, se for parte e tudo mais, ele pode, em depoimento pessoal, e tudo, se for essa, veja que é um troço um tanto quanto hipotético até, né? Ele enquanto parte mesmo e tudo. Por que há a controvérsia? Porque há controvérsia sobre se o padre é profissão exatamente no sentido estrito da coisa ou não. E aí eu sugiro que, se você tiver uma situação assim, você dê uma olhada na jurisprudência do tribunal aí com o qual você eventualmente estiver trabalhando, tá certo? Terceiro, fato que não possa responder sem desonra própria de cônjuge ou de parente. Né? Então imagine aqui algo relacionado à traição. Você foi traído, alguma coisa assim. Veja, não é crime ser traído. Mas pode-se entender que isso implique desonra. E veja, o código não define também o que é desonra, tá? E aí isso vai depender um tanto de interpretação caso a caso, mas essa é a terceira hipótese. E o quarto, fato que coloque em perigo de vida própria do depoente, de cônjuge ou de parente também, até o terceiro grau, parente num caso, no outro. E aí imagine que uma ação civil lá, mas te perguntam um negócio, alguma conduta de um cara que é, sei lá, famoso chefe de uma facção criminosa famosa qualquer. E aí o advogado possa atalhar e dizer, excelência, questão de ordem, ele não tem como responder isso aqui, que sim ou que não, sabe aquele tipo de pergunta que qualquer resposta que você der pode te colocar em uma situação desconfortável, aqui é uma situação de risco de vida. E aí a ideia do código é que essa seria uma exceção à obrigatoriedade de depor. Agora, de novo, isso vai depender de interpretação. Ah, mas não pode depender de interpretação, mas é que sempre depende de interpretação. E esse é um dos motivos pelos quais direito é tão difícil. Tá certo? Bom, a gente ainda tem aqui a ideia de que o depoimento pessoal ele pode ser prestado por procurador com poderes especiais. A jurisprudência não tem aceito isso para pessoa física, tá? Então, a pessoa física instituir um procurador para ir lá no lugar dela prestar depoimento. Há uma tendência jurisprudencial de não aceitar isso. Mas para a pessoa jurídica, veja, a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela não existe de fato no mundo das coisas assim, né? E aí você tem uma empresa lá, a empresa ela é representada por seu sócio administrador e vai depender também do que dizem os atos constitutivos, né, e tudo mais, mas eu estou falando aqui da limitada, do mais comum, né, em geral pelo seu sócio administrador. Mas ela pode instituir um procurador com poderes especiais para prestar depoimento, que é o preposto. Cuidado, porque a nossa jurisprudência não admite que o próprio advogado seja preposto, tá? Então essa é uma primeira observação importante para quem estiver advogando para a empresa e tudo mais. E segundo, mais cuidado ainda, porque no juizado especial você tem algumas limitações, principalmente quando a empresa atua como autora e tudo mais, você tem enunciados do FONAGE lá, no sentido de que
a empresa não se poderia fazer representar desse tipo de coisa aqui, aquela tendência de extinção de ações e tudo mais. Tá bom? Tem um monte de coisa que se pode falar sobre depoimento pessoal, mas daquilo que é o mais estrutural aqui para o vídeo, que acaba ficando longo, né? Mas é que tem detalhes que são mesmo interessantes, né? Então, iniciativa, exceções à obrigatoriedade de depor, a possibilidade de que seja prestado por procurador com poderes especiais, são pontos que me parecem bastante interessantes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria te convidar te pedir, na verdade, a contar para mim aqui nos comentários embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e, na medida do possível, apesar de toda a correria, eu gosto muito também de interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo. Eu também queria te pedir, por favor, para continuar navegando aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo de ata notarial, um outro meio de prova. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.